Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui, nós conhecemos as pesquisas e os avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Hoje nós conversamos sobre a influência da internet e dos meios digitais nas questões que envolvem identidade, sexualidade e mídia. Nosso convidado é o professor Eric Felinto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele fez doutorado em letras na UERJ e pós-doutorado na Universidade de Berlim. Ele foi um dos convidados do segundo Seminário Internacional de Gênero, Sexualidade e Mídia, realizado aqui na Unesp. Professor Eric, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. Obrigado por receber. Professor, para começar a nossa conversa, eu queria que o senhor esclarecesse para a gente o que vem a ser a cultura da informática. A cultura da informática é um conjunto de transformações sociais e tecnológicas que começou a acontecer há cerca de uns 30 anos atrás com mais intensidade, que tem a ver com o desenvolvimento do computador, do microcomputador, né, principalmente o computador pessoal, e também, é claro, com a internet, como forma de comunicação global. Então, a cultura informática está ligada, por um lado, às tecnologias digitais, às várias tecnologias digitais que a gente conhece, e tudo que tem a ver também com essas comunicações eletrônicas digitais, por exemplo, via internet. E como que isso tem influenciado, professor, a nossa sociedade? Bom, são muitas transformações no campo social, no campo da comunicação, facilitou muito a maneira como as pessoas se informam, por exemplo, né? Porque hoje, com a internet, a gente tem um acesso em tempo quase que real, tempo real, né, à notícia. Facilitou a forma como as pessoas se comunicam, né, através de redes sociais, por exemplo, sites como Facebook, Twitter. Então, houve impactos culturais, sociais, tecnológicos, econômicos e políticos muito grandes. Em todas as áreas da vida humana, essas transformações da informática e da internet foram realmente muito grandes. E essas transformações, professores, elas são tidas muito como velozes. E como que essa velocidade impacta, de certa forma, a forma como nós utilizamos qualquer uma dessas tecnologias digitais? Bom, então essa ideia da instantaneidade, por exemplo, né? Essa ideia de que, à medida em que as tecnologias de comunicação elas foram evoluindo e a gente chega hoje, então, por exemplo, na internet, o acesso à informação é cada vez mais instantâneo, né? Cada vez mais rápido. E também a possibilidade de interagir, né, com pessoas através desses meios. Antes a gente tinha um modelo que era um pouco unidirecional. Tinha um modelo de comunicação de massa, né, em que você tinha grandes meios, grandes canais, por exemplo, de televisão ou rádio, que dirigiam uma comunicação que não tinha foco, ela era expandida através de um público muito vasto. E agora a gente tem uma forma de comunicação que é muito mais multidirecional, né? Ao mesmo tempo que eu recebo informação, eu também tenho a possibilidade, por exemplo, de colocar na internet coisas que eu produza, né? Meus vídeos no YouTube, ou então minhas opiniões, né, num site como Facebook, no Twitter, por exemplo. E, professor, nesse cenário das mídias digitais, muito se fala nessas mídias, né, o Twitter, o Facebook, e como isso revela um pouco da identidade, né, das pessoas que participam dessas novas comunidades, podemos assim dizer? Bom, a questão da identidade é muito forte porque, evidentemente, as pessoas criam nesses sites as suas personas, né, digitais. Então, nem sempre, é claro, essas personas refletem quem elas são no seu cotidiano do dia a dia normal. Mas essas tecnologias funcionam, inclusive, como forma das pessoas poderem construir outras identidades alternativas, né? Outras formas de se apresentarem ao mundo, né? Através dos seus interesses, através das coisas que elas querem registrar no seu cotidiano, uma memória, né, do cotidiano. Então, o tema da identidade é interessante porque, se por um lado essas tecnologias facilitaram que as pessoas se mostrem, né, umas para as outras e para o mundo, por outro lado, também deu a elas ferramentas para criarem opções alternativas de identidade. Eu não preciso necessariamente ser, por exemplo, ou no Facebook ou no Twitter, quem eu sou na minha vida cotidiana no mundo offline, né? Isso tem benefícios, mas também tem riscos, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso com a gente. Bom, acho que os benefícios são a flexibilidade que se deu realmente, inclusive em relação a uma certa proteção, quando, por exemplo, a pessoa num regime opressivo, né, num contexto em que não existe comunicação democrática e que muitas vezes essas tecnologias possibilitam que alguém se manifeste sem ter que se identificar, por exemplo, e sofrer, né, penalidades em função disso. Um pouco do anonimato, professor? A questão do anonimato, que é um dos polos, né, forte dessa coisa da cultura digital. Então, nesse sentido, trouxe uma contribuição importante, inclusive na esfera da política, né?
E a gente vê como isso tem acontecido nos últimos anos, através de redes sociais mesmo, né? Como certas ideias elas se espalham, até aqui no Brasil, as manifestações que aconteceram recentemente, que foram em grande parte fomentadas nesse espaço das redes sociais. Então, nesse sentido, politicamente falando, eu acho que trouxe coisas interessantes. Agora, claro, existem problemas também, né? Ao mesmo tempo que eu posso mascarar a minha identidade para me proteger de um regime repressor, por exemplo, eu também posso fazer isso para cometer um ilícito, né? Penal. Eu posso, por exemplo, usar ferramentas da internet para acessar bancos de dados e me apropriar de dados pessoais. Eu posso hackear uma empresa, por exemplo, e roubar números de cartões de crédito. Então, esses dois lados estão sempre presentes na cultura digital. Porque todo mundo fala da questão da liberdade dentro desse cenário digital, mas ela também tem os seus limites. Claro. E tem o polo do controle, né? Paralelamente que a gente tem esse movimento em que há a possibilidade de uma expressão de ideias, né? Em que há um novo fórum, digamos assim, político para as pessoas se manifestarem, ou até mesmo as suas questões pessoais, seus gostos, né? Existe também esse outro lado, por exemplo, que é o do controle e da vigilância. Porque agora, com essas ferramentas, os governos também têm mais acesso a informações das pessoas. Na verdade, a gente, muitas vezes, oferece para os governos de bandeja, né, as nossas informações quando a gente coloca vários dados de ordem pessoal no site de relacionamento. E, recentemente, a gente viu isso que aconteceu. O órgão de vigilância, né, o NSA, norte-americano, hackeando também bases de dados, coletando informações sobre usuários, né, da internet. Então é curioso, porque sempre a gente tem essa dialética, né, de um lado a possibilidade de novas formas de expressão e do outro também facilitar, né, governos formas de controle sobre a sua população. E um pouco, professor, como as mídias digitais abordam a questão do gênero e da sexualidade, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje nós falamos sobre sexualidade e mídia. Para falar mais sobre o assunto, recebemos o professor Eric Felinto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, comentamos a questão dos paradoxos, né? A questão da liberdade, a questão do controle. Existem outras contradições dentro desse cenário da internet e das mídias digitais? São várias, né? Existe, por exemplo, em relação a essa questão mesmo da identidade e da sexualidade, como eu tinha falado antes, né? Ela abriu um espaço interessante para as pessoas reconstruírem suas identidades, inclusive sexuais, né? Eu posso, na rede, me apresentar como homem ou mulher e posso criar personas, né? Posso ter várias identidades em diferentes espaços, né, dentro dessa rede. Isso tem um lado interessante, que é essa possibilidade de flexibilização, né, de uma coisa que normalmente ela está grudada na gente, né, tá etiquetada. Mas, por outro lado, também pode criar um pouco a ilusão de que a gente, nesse mundo, tem uma liberdade total. O que não é verdade, né? Porque a questão do gênero, a questão racial, são questões que estão incrustadas na materialidade do nosso corpo. Então, é perigoso também a gente criar a ideia de que estamos vivendo uma nova utopia, em que as pessoas podem simplesmente deixar de lado, né, a sua identidade social, política, econômica e tal, e entrar nesse outro mundo como se fosse uma coisa imaterial, né, metafísica. É perigoso porque a gente perde um pouco essa ideia da ancoragem material do mundo, né? Que traz realmente uma série de realidades com as quais a gente tem que lidar, dentro ou fora do espaço da rede, né? E, professor, pensando no cenário ainda de preconceito que nós temos em relação à homossexualidade, por exemplo, né, discutir esse assunto é muito urgente e a mídia digital ela vem a ser um espaço, um fórum de discussão, de repente, tanto nesse aspecto de quebrar, de certa forma, estereótipos e preconceitos, mas também para que as pessoas tenham uma maior segurança para assumir a sua sexualidade? Sim, inclusive o que a gente vê que tem acontecido de forma muito interessante nos últimos anos é a possibilidade, inclusive, desses espaços da internet, como as redes sociais, servirem como um fórum para manifestação de questões de sexualidade, para protestar contra preconceito, o caso, por exemplo, emblemático do Marco Feliciano, né, que gerou tanta polêmica na mídia tradicional, né, nos grandes jornais. Ele foi duplicado e intensificado no espaço das redes e ali se manifestou realmente uma vontade popular, né, de defender
a liberdade sexual das pessoas. Claro que existem vários lados, é realmente um fórum onde as pessoas se embatem, mas a existência desse fórum de discussão é interessante porque ali é como se fosse uma espécie de tubo de ensaio também da sociedade, né, onde essas questões elas podem ser discutidas de uma forma um pouco mais livre, até por essas razões que a gente já tinha mencionado antes, né? Por exemplo, a não necessidade que a pessoa tem de se assumir abertamente, né, qual a sua identidade e tal. Em que sentido essas mídias digitais elas podem vir a ser ferramentas para quebrar esses preconceitos, professor? Eu acho que no sentido, por exemplo, de serem realmente uma boa plataforma de discussão para conscientizar as pessoas. Eu acho que é diferente, por exemplo, a relação que a pessoa tem com a grande mídia e com essas micromídias, né, com essas plataformas da internet. Eu diria que hoje existe inclusive uma tendência de as pessoas atribuírem maior confiabilidade a essas outras mídias, o Twitter, por exemplo, né, do que a grande mídia. No Brasil, especialmente nos últimos anos, tem se desenvolvido um movimento assim, de uma grande desconfiança em relação àquilo que a grande mídia veicula. Então, nesse sentido, eu acho que elas criaram realmente um fórum, né, digital de discussão, de debate de ideias, que é bastante democrático, porque praticamente todo mundo que tem acesso, né, à internet, algum acesso à internet, pode se manifestar nesse debate, diferentemente do que acontecia antes, quando a gente só tinha o espaço dos grandes meios de comunicação, que era muito restrito, né? O senhor acabou citando a questão do acesso hoje. Uhum. E essas comunidades, por exemplo, de homossexuais, né, de gays, de lésbicas, de travestis, transexuais, eles acabam utilizando bastante esse espaço para até reafirmar a sua identidade, para tentar se mostrar como uma pessoa que merece respeito como qualquer outra, né? E em que sentido essas ferramentas elas têm caminhado para essa utilização, né, benéfica para essas comunidades, principalmente? Essas várias redes sociais, elas constituem também um espaço de reunião para pessoas que tenham as mesmas questões, né? Comunhão, podemos dizer assim? Sim, de comunhão, de troca de experiências, né? Por exemplo, pessoas que são marginalizadas, que sofrem esse problema do estigma sexual, elas encontram aí nesse espaço a possibilidade de trocar experiências com gente que tenha vivido as mesmas coisas que elas, né? O que seria talvez um pouco mais difícil, né, no plano da vida cotidiana, né, no offline. Então, a gente vê comunidades, por exemplo, sendo formadas, né, no próprio Facebook, de homossexuais, lésbicas, transgênicos, enfim, são realmente espaços novos que estão se abrindo e que permitem que as pessoas possam dialogar, né, problemas em comum de uma forma muito mais aberta, muito mais fácil, muito mais imediata, muito mais direta do que acontecia antes. E essa comunicação, ela por ser mais direta, mais horizontal, podemos dizer assim, né, que todos estão no mesmo nível, não existe um poder maior ou alguém maior ditando como tem que ser esse discurso, é totalmente benéfico para a sociedade nesse sentido. Sem dúvida. Quer dizer, você falou uma palavra interessante, né, horizontalidade. Não é que a internet, as mídias digitais, elas tenham acabado completamente com a estrutura hierárquica da sociedade. Não, ela existe e ela aparece também no próprio espaço da rede. Tanto é assim que a gente sabe que, por exemplo, os grandes hubs, né, da internet, os grandes centros de processamento de dados, os nós da internet estão localizados nos Estados Unidos, na Europa. Existe aí, é claro, um diferencial econômico, político e geográfico. Mas mesmo assim, a gente percebe que também existem esses novos espaços, né, que são muito mais pluralistas. Hoje em dia eu posso, por exemplo, se eu tenho um gosto assim, muito específico, né, muito localizado, eu posso encontrar na internet pessoas que compartilham, né, desse gosto. Coisa que no modelo da mídia massiva era muito difícil de acontecer. Então o sentido de comunidade, eu acho, e da verticalidade são dois conceitos importantes da cultura digital, porque ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade de viver um pouco essa experiência de uma proximidade, que hoje nos grandes centros urbanos já é bem mais difícil, né, da vida comunal e tal, e também esse sentido assim, de uma horizontalidade em que nas redes as hierarquias elas tendem a se esfumaçar um pouco mais. A gente tem várias experiências colaborativas interessantes, né? Wikipédia, uma enciclopédia produzida colaborativamente. Então, realmente, até um novo modelo de negócios, né? Das pessoas criarem coisas coletivamente. Então, a tendência é entrarmos num cenário cada vez mais colaborativo, seria isso? Acredito que sim. E existem muitos exemplos interessantes desse processo, por exemplo, no campo da cultura, né? A produção de filmes, a produção de álbuns musicais, que é feita através de financiamentos
obtidos com recursos dos próprios internautas, né? Das pessoas que se juntam porque gostam daquela banda, porque acham que o filme é um projeto interessante, e a partir daí criam essa estratégia que a gente chama crowdfunding, né? Quando você junta, né, um grupo de pessoas interessadas no projeto, elas doam pequenas quantidades de dinheiro e assim se consegue realizar produções culturais muito menos dependentes, né, de recursos que estão ligados aí à grande mídia ou então ao poder econômico. Certo, professor, e um pouquinho mais sobre os desafios que nós temos diante desse cenário, principalmente as pessoas que lidam ainda com as barreiras em relação à sexualidade, a gente conversa daqui a pouco. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí! O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos o professor Eric Felinto para falar sobre sexualidade nas mídias digitais. Ele é um dos participantes do 2º Seminário Internacional de Gênero, Sexualidade e Mídia, realizado aqui na Unesp em Bauru. Professor, comentamos bastante a questão de como as pessoas que ainda lidam com a barreira da sexualidade, de assumir uma identidade, podemos dizer assim, encontram nas redes sociais, nas mídias digitais, um espaço para isso. Mas o senhor chegou a comentar brevemente a questão do corpo, né? Como se dá essa questão da desvinculação do corpo na internet? Eu acredito que a gente viveu basicamente 2 momentos importantes no desenvolvimento dessa cultura digital da internet. O primeiro momento vai mais ou menos até meados da década de 90. E era um momento em que se falava muito como essas tecnologias, elas permitiam ao indivíduo meio que sair da prisão do corpo, né? Dele se manifestar de uma forma imaterializada. Até a própria ideia de ciberespaço, né? Essa palavra, que tem origem na ficção científica, ela indicava um pouco essa ideia de você existir num novo mundo virtual, onde não houvesse, digamos assim, as amarras, as determinações do mundo material. E o corpo seria, então, uma das coisas das quais a gente se libertaria nesse espaço virtual. E depois disso, no momento posterior, a partir mais ou menos do final dos anos 90 até agora, acho que a gente está vivendo um novo momento em que se fala muito sobre a relação da tecnologia digital com o tema da materialidade do corpo. E a gente vê isso muito bem, por exemplo, na questão das interfaces táteis, né, das tecnologias atuais. iPads, né, iPhones, hoje em dia praticamente não existe telefone em que você não tenha nessa tatilidade. E o corpo está então muito envolvido nos processos tecnológicos contemporâneos. Tudo indica, até mesmo a literatura, né, a acadêmica que discute esse assunto, que agora o corpo está voltando com força total e a questão da matéria, do toque, da sensualidade também, né, das tecnologias é um tema importantíssimo. E como que esses grupos, professores, eles podem cada vez mais se apropriar, né, acho que podemos usar esse termo, se apropriar dessas potencialidades para se libertar do que o senhor defende um pouco desse potencial libertário da internet, das mídias digitais? Então, eu acho que, na verdade, foi uma evolução o fato da gente não trabalhar mais com esse paradigma, né, de que a internet vai nos liberar da nossa corporalidade. Eu acho que, pelo contrário, o que é interessante nessa experiência com essas tecnologias é exatamente essa possibilidade de exercitar o corpo, né, de vivenciar essa dimensão material da relação do humano com a técnica e, a partir dessa experiência, inclusive, ensaiar mesmo a possibilidade de se pensar identidades que não sejam normativas, como essas que a gente conhece tradicionalmente. Nesse campo da cibercultura, um tema que tem sido muito popular nos últimos anos, é esse tema, a palavra é um pouco estranha, né, mas é interessante, o pós-humano. Né? O que é o pós-humano? É essa ideia da relação tão visceral do homem com a tecnologia que ele começa a ser transformado por essa tecnologia até no seu aspecto biológico. Não seria apenas extensões, como diz o não seriam pesquisador só extensões. McLuhan. Não são. Seriam também o fato de que a gente começa a incorporar, né, as tecnologias com implantes, né? Exemplos até banais, o marca-passo já é uma interferência da tecnologia no nosso organismo. E tudo indica que esse processo vai continuar. Muita gente se assusta, né, com essa ideia de um corpo biomecânico, né? Mas tem um lado aí também curioso, né, que é o desafio do humano se repensar. Repensar, inclusive, as categorias com as quais ele se definiu, né, ao longo da sua história. Então, o desenvolvimento dessas tecnologias digitais, não só digitais, também as tecnologias genéticas, enfim, é a gente ter que pensar a categoria do humano e, inclusive, questionar, né, de que maneira a gente classificou as coisas, né? Sempre muito em polaridades, né?
preto e branco, masculino, feminino. Acho que essas tecnologias elas possibilitam que a gente coloque essas dualidades também em questão. E professor, pensando em criar então novas categorias, podemos dizer assim, para classificar aquilo que existe na nossa sociedade, de quem cabe o primeiro passo nessa direção? São os pesquisadores, os acadêmicos dentro das universidades? Trazer para a sociedade essa discussão e como que a sociedade, de certa forma, pode lidar com esses termos, né, que podem parecer estranhos no primeiro momento, pensar num pós-humano? Eu acho que o pensamento acadêmico ele tem que absorver o que está acontecendo no meio social. Ele tem que ser como uma antena, né, da cultura. Então, eu não colocaria ele assim exatamente na vanguarda de inaugurar aquilo que a sociedade vai produzir. Eu acho que ele está na vanguarda no sentido de pensar essas transformações, né, de refletir criticamente. Mas eu acho que o que tem acontecido, mesmo no plano da cultura, tem sido tão fascinante, né, tão rico, esse conjunto de transformações, essas maneiras das pessoas, inclusive, se repensarem, né, nesses novos espaços virtuais, é tão fascinante que eu acho que a própria sociedade, a própria cultura, elas estão numa espécie de vanguarda, né, nessa relação com a tecnologia. E acho que o Brasil é um país interessante nesse aspecto, porque é um verdadeiro laboratório, né, de ensaio das novas tecnologias. O brasileiro ele tem uma relação muito forte com a inovação, com a ideia de novidade tecnológica. Nós somos um país que está sempre nos primeiros lugares, né, nas estatísticas de tempo de navegação, uso de redes sociais, tá? E acho que a cultura brasileira ela tem essa vocação para explorar a inovação. Nesse sentido, eu diria que a própria cultura vai conduzir, né, a onda de transformações e que a academia vai um pouco tentar acompanhar esse processo e refletir criticamente, talvez apontar algumas alternativas interessantes, apontar alguns caminhos, né, criativos. E fazer com que isso volte para a sociedade no processo de extensão, que é o que a gente chama dentro da universidade. Retroalimentar, né, todo esse circuito tecnológico humano que precisa, sem dúvida, de uma dimensão, de um pensamento um pouco mais crítico, um pouco mais distanciado. Mas é claro que a academia tem que aprender observando, né, a realidade, observando a própria cultura. Porque dentro da universidade nós também fazemos uso disso, né, professor? Os pesquisadores, os alunos, os novos profissionais, todo mundo está imerso nessa cultura digital. Ela é tão poderosa hoje que é até estranho a gente falar, por exemplo, de cibercultura, né? Essa palavra que tem sido usada para definir esse campo, porque ela está tão mergulhada, nós já estamos tão dentro, né, da cultura digital, que é difícil você dizer de um espaço que não esteja aí. Então, ela já faz parte do nosso cotidiano. E, nesse sentido, quando a gente está totalmente mergulhado no ambiente, isso até para mim, você citou o McLuhan, né, tem a ver um pouco com algumas ideias do McLuhan, a gente tem uma certa dificuldade de enxergar, né, o que acontece dentro desse ambiente, porque ele está naturalizado para a gente. Nesse sentido, sim, a universidade é um espaço interessante para a gente tentar ter esse distanciamento em relação aos ambientes nos quais a gente está mergulhado. E a universidade tem se aberto, professor, a esse debate, a essa discussão, a essa reflexão? Tem sim. No campo da comunicação, eu acho que várias questões interessantes ligadas a essa passagem, por exemplo, do modelo massivo, né, para o modelo digital, têm sido discutidas de forma bastante intensa. Eu acho que nós temos falado sobre vários aspectos realmente políticos, né, sociais, econômicos, culturais, que têm sofrido uma onda de grandes processos de transformação por causa do desenvolvimento tecnológico, e a universidade tem pensado essas transformações, e a minha esperança é que a gente, daqui a mais algum tempo, né, possa ter um modelo de universidade mais interdisciplinar, para que a gente não tenha que pensar essas questões também de forma isolada, na comunicação, ou na literatura, ou na antropologia, ou na sociologia, mas integrar pesquisadores de modo que eles consigam ter uma visão mais global do que está acontecendo, porque os afetos, as transformações, elas estão se dando em vários campos ao mesmo tempo. Certo, professora, eu queria agradecer a sua participação aqui no Diálogos e por ter se disposto a vir do Rio de Janeiro a participar de uma discussão sobre gênero, sexualidade e mídia aqui na Unesp. Obrigado. O Diálogos de hoje termina aqui. Em nosso site você pode rever este e os demais programas. Deixe seus comentários, curta e compartilhe. Até semana que vem.